Já se perguntou de onde vêm todas as coisas que compramos e para onde elas vão quando nos desfazemos delas? Bom, os livros dizem que as coisas se deslocam ao longo do sistema, da extração para a produção, para a distribuição, consumo e para o tratamento de lixo. Esse sistema montado na teoria parece estar tudo bem, mas na verdade trata-se de um sistema em crise e linear, onde na vida real não acontece dessa forma, onde precisamos incluir a questão da sociedade, das culturas, da economia, do ambiente e durante as etapas da vida, esses problemas vão se chocando e passa a ser outra realidade. Bom, o que mais falta nesse sistema em relação à extração é entendermos o quanto estamos desmatando, cortando as árvores, arrebentando as montanhas para extrair os metais, consumimos toda a água e exterminamos os animais. Isso, durante as últimas 3 décadas, foram consumidos 33% dos recursos naturais do planeta, desapareceram, cortamos, minamos, perfuramos e destruímos o planeta tão depressa, apenas para sustentar o nosso modo de vida. Em relação à produção, é onde as matérias-primas seguem para a produção, onde utilizamos energia para misturar químicos tóxicos com os recursos naturais para produzir produtos contaminados com esses mesmos tóxicos. Bom, e essas toxinas vão se acumulando ao longo da cadeia alimentar e se concentram nos nossos corpos e o alimento da cadeia alimentar mais elevado de químicos é o leite materno. E em relação a essa produção, as pessoas que mais sofrem com esses produtos químicos são os trabalhadores das fábricas. Muitos são mulheres de idade produtiva e esse tipo de mulher trabalhadora, são as pessoas que realmente precisam, têm a necessidade desse trabalho. Em relação à distribuição, a questão é vender todo o lixo contaminado com toxinas o mais rápido possível. As pessoas não pagam por aquilo que realmente está comprando, há uma exploração tanto da mão de obra como também nos materiais, até que seja transformado em algo para se consumir, que é a questão de exteriorizar o preço pelo custo da produção. Em relação aos consumidores, que é a prioridade do sistema, 99% das coisas que percorrem o sistema são lixo em menos de 6 meses. Como podemos gerir um planeta com esse nível de rendimento? A cada ano que passa, o consumo das pessoas vem duplicando, que é o chamado obsolescência planejada, que é criado para ir para o lixo. E a obsolescência perceptiva, que é jogar fora coisas que ainda são úteis. A questão dos celulares, que as pessoas, mesmo o celular ainda estando em bom estado, as pessoas trocam de celular anualmente, porque sempre que compram um, já tem outro mais atualizado. E em questão ao tratamento de lixo, todo esse lixo ou é despejado no aterro ou é incinerado e depois jogado no aterro. As duas formam causam alterações no clima, que é a questão das toxinas sendo queimadas, E tanto causa alterações no clima, como também a exportação dos resíduos. A Ilha das Flores é um local na cidade de Porto Alegre, destinado ao depósito de lixo, apresenta a trajetória de um tomate, desde a colheita ao descarte por uma dona de casa até a chegada ao lixão, onde crianças elas disputam alimentos que sequer serviam para os porcos. Quando a gente fala de Ilha das Flores, vem logo a ideia de beleza, o que não tem nada a ver com as imagens do documentário, pois é mostrado miséria, é mostrado fome. As pessoas que lá moram não têm perspectiva de vida nenhuma e são rebaixadas a ponto de ficarem abaixo dos porcos na escolha de alimentos. O documentário, ele trata das desigualdades sociais geradas pelo sistema capitalista e a ausência de políticas públicas para solucionar a miséria da parte da população brasileira. O que no início do documentário eu achei bem confuso, pois é uma linguagem científica. Eles começam a falar sobre a plantação de tomate, desde o início da preparação da terra até a chegada na mesa do dono da plantação.
Com essa chegada, a dona de casa escolhe os melhores e mais bonitos e coloca para o consumo daquela família. Os tomates que não servem, eles é jogado para os porcos, mas naquela região há pessoas pobres que não têm nada para se comer e vê a necessidade de se juntar aos porcos para pegar daqueles tomates para ser alimentos de consumo. As crianças, elas disputam aqueles tomates com os porcos. Os empregados, eles colocaram um limite por pessoas naquele chiqueiro, onde ficam os porcos. Eram 10 pessoas, podiam ficar por 5 minutos para elas, o que elas conseguirem, para ficar, né? Para o que elas conseguirem pegar de alimentos. O que mais me chamou a atenção foi pelos porcos se alimentarem primeiro que as pessoas. Isso é uma coisa inaceitável, principalmente pelo fato de que o que elas comem pode ser os alimentos que nós mesmos jogamos no lixo. Qual foi o objetivo do documentário? A Ilha das Flores é um filme de curta-metragem, de gênero documentário, de forma ácida e com uma linguagem quase científica. Mostra como a economia gera relações desiguais entre os seres humanos. Questiona o conceito de liberdade a partir da organização socioeconômica do sistema capitalista. O filme propõe uma reflexão a partir do poder que o dinheiro tem na vida das pessoas, ao ponto de tirar sua liberdade. Esta é uma outra situação com a qual as sociedades e os governos não sabem lidar. Assim como o lixo é excluído, essas pessoas também são. O documentário Cowspiracy, O Segredo da Sustentabilidade, foi lançado no final de 2014 e quebrou paradigmas desde então. O documentário aborda a importância do veganismo e os impactos da indústria agropecuária por uma perspectiva diferenciada e de denúncia. Ele insulta organizações ambientais de renome como Greenpeace e WWF por a sua omissão quanto às consequências do consumo da carne. O documentário surgiu depois que o diretor Kip Anderson se deparou com as estatísticas oficiais da ONU, que informavam que a agricultura animal tem emissões de gases superiores a todo o setor de transportes. No documentário foi abordado que para a produção de um hambúrguer de 114 gramas requer quase 2,5 mil litros de água. E de acordo com as informações reveladas, a agropecuária é a principal causa do desmatamento, consumo desenfreado da água, poluição e é a maior emissora dos gases de efeito estufa. A agropecuária é responsável pelo maior crime da história, sendo responsável pela destruição da floresta amazônica, extinção de espécies, perda de habitat, erosão do solo, criação de zonas mortas nos oceanos e por praticamente todos os outros problemas ambientais. De acordo com o site do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, até o ano de 2020, foi desmatado no bioma Amazônia 729.781,76 km por metro quadrado e na Amazônia Legal 813.063,44 km por metro quadrado. De acordo com o site amazon.gov.br, de agosto de 2021 a julho de 2022, foram derrubados 10.781 km por metro quadrado de floresta, o que equivale a 7 vezes a cidade de São Paulo. Essa foi a maior área devastada dos últimos 15 anos. O governo atual vai terminar o mandato com o legado de inimigo da educação e também do meio ambiente, né? E isso é os dados que comprovam. Mas também não significa dizer que antes do atual governo o Brasil não tivesse falhas graves em questões socioambientais. E como se ele fosse um exemplo. Mas isso é um fato. E se conhece o modelo a ser seguido, é praticamente uma receita de bolo, porém, o nosso governo ignorou. Então, um exemplo que eu vou trazer para vocês, um exemplo atual do cenário político de São Paulo, que mostrava possíveis sinais de mudança após 3 décadas de governo tucano, o Tarcísio Freitas, né, que ele é do Republicano, ex-ministro, então, do governo, ganhou as eleições contra dado do Partido dos Trabalhadores. Tarcísio, ele então estuda colocar Mário Frias no comando da pasta da cultura e Ricardo Salles
à frente do meio ambiente. Então, Salles, que foi o secretário estadual do meio ambiente do governo de Alckmin, e foi deposto por favorecer empresas a alterar o plano de manejo da área de proteção ambiental do Rio Tietê. E, como ministro, atuou a favor da extração ilegal das empresas madeireiras da Amazônica. Então, a gente pode ver que os mesmos ambientalistas do Brasil e do mundo que criticavam os governos anteriores, hoje, eles, em sua grande maioria, mostraram que a política ambiental brasileira está simplesmente destruída. E, recentemente, o Parlamento Europeu aprovou pela primeira vez uma resolução que estabelece que sanções comerciais elas sejam aplicadas contra o Brasil por conta do desmatamento crescente nos últimos 4 anos. Então, a gente já vê a irresponsabilidade da atual gestão, né, ao nomear o Ricardo Salles como ministro do Meio Ambiente, né, porque a sua reputação é amplamente conhecida e ela não é positiva, né. Ela defende a exploração ilegal da Amazônia, além também do desenvolvimento da grilagem, né. A lista é bem extensa, mas somente esses 2 quesitos, eles já seriam motivo suficiente para que eles não fossem nomeados. Porém, no entanto, isso não aconteceu. E também não demorou muito para conseguirmos observar o estrago que o mesmo causou enquanto ele estava no cargo. Então, em menos de 2 anos, o ministro Ricardo Salles ele conseguiu sucatear os órgãos da defesa ambiental e causou impactos em escala global, antes dele ser exonerado, tá? Então, Salles abriu o caminho para o crime ambiental no país. Então, ao mesmo tempo que o governo manteve uma ativa pauta de destruição das políticas ambientais, da agricultura familiar, da previdência social e de muitas outras políticas asseguradoras dos direitos sociais consagrados na Constituição Federal, o impacto das políticas voltadas para a educação, também criadas pelo governo, ela também repercutiu de forma negativa em grande escala. A sociedade presenciou o sucateamento das universidades públicas e as ruas, né, em defesa da educação. Os projetos negam o direito dos alunos e das alunas do Brasil a uma educação democrática, comprometida com uma sociedade justa e igualitária. O novo ministro, que sem nenhum constrangimento político ou acadêmico, elegeu não mais a escola básica, mas as universidades públicas, né, como inimigas número 1. O outro, né, que após escândalos da corrupção, perdeu o cargo. Então, a gente pode ver que o limite político-ambiental é elástico. O que determina essa constante é a troca de favores que se estende ao longo tempo. No caso, se pegarmos um exemplo da reparação dessa problemática política e o próximo que vinha a ocupar o cargo queira recompor a massa vegetativa perdida a partir do reflorestamento. Mesmo que os danos causados eles sejam reparados com essa reposição, os possíveis pontos negativos são a da perda da biodiversidade e o empobrecimento do solo. Então, algumas espécies nativas demoram muitos anos para se desenvolver plenamente. No caso do reflorestamento, geralmente são selecionadas espécies de rápido crescimento para recuperar, né, de forma mais eficiente a área degradada. E ao mesmo tempo que precisamos de medidas imediatistas, já que agora em 2022 a taxa do desmatamento foi a pior dos últimos 15 anos, precisamos recuperar a fauna e a flora que estão em xeque com as pastas governamentais. A política é crucial. Dentista Verde e a sustentabilidade. Em conjunto com a equipe da Turma do Bem, ONG liderada pelo renomado dentista Fábio Bibancos, a Fábio Feldman Consultores elaborou o Manual do Dentista Verde, que mobiliza tanto os voluntários do projeto Dentista do Bem, da ONG, bem como toda a classe odontológica para a questão do meio ambiente. O Manual do Dentista Verde tem o propósito de ser o início de um processo de construção conjunta de iniciativas que possam levar a odontologia a se tornar, em um futuro próximo, uma profissão que, além de cuidar das pessoas, pode cuidar também do planeta. O grande desafio em questão não está em inventar novas tecnologias, que muitas vezes custam muito e geram pouco resultado. O desafio está em desenvolver a capacidade de um olhar crítico, de reavaliar velhos hábitos e descobrir formas mais inteligentes de nos relacionarmos com o meio ambiente que nos cerca e de qual dependemos profundamente.
pensando nessas reflexões que a publicação foi concebida. O projeto também busca incentivar o dentista a tirar proveito do seu papel de formador de opinião para influenciar o paciente sobre a importância da coleta seletiva. Ele, inclusive, estimula a prática em seu próprio consultório, coletando tubos vazios de pastas e escovas de dentes usadas. O resultado da primeira coleta foi destinado à confecção de uma obra pelo artista plástico voluntário Vic Muniz para estimular a reflexão da sociedade sobre o lixo produzido. Quem quiser ter acesso ao Manual do Dentista Verde, é só procurar no Google, colocar Manual do Dentista Verde. Vai aparecer tanto a parte da Turma do Bem, da ONG Turma do Bem, como na Fábio Feldman Consultores. Lá vai ter um link para que vocês acessem e baixar o PDF. Quando falamos de sustentabilidade ou desenvolvimento sustentável, torna-se muito difícil separar nossa vida pessoal da nossa vida profissional. E as nossas práticas do cotidiano, tanto em casa quanto no trabalho, elas podem acarretar um grande impacto no nosso planeta. Então, devemos usar nosso poder de consumo e de escolha por bens e serviços, sem fazer distinções se estamos em casa ou se estamos no trabalho. Hoje em dia, como passamos mais tempo no trabalho do que em casa, é onde a gente deve dar uma atenção especial para aquilo. Os dentistas, por exemplo, eles devem dar uma atenção especial para o consumo de água, de energia, de madeira, de papel, de fibras e metais, de forma com que ele possa reduzir o consumo para que diminua a pressão sobre o ecossistema, permitindo que ele regenere, mantendo um equilíbrio dos climas naturais. Aqui a gente tem 4 causas básicas para a insustentabilidade. A gente escolheu 4 causas, que é a extração de metais pesados e combustíveis fósseis numa velocidade além da capacidade da regeneração da natureza. A gente quer tirar tanto da natureza sem esperar que a natureza ela se regenere, ela reponha aquilo que a gente tirou. Nós criamos produtos químicos e permitimos que acumule no ecossistema em um grau acima de sua capacidade de reabsorção. Nós criamos tantas coisas químicas, tanta gente usando produto químico, que o ecossistema ele não absorve tudo aquilo de uma vez. Nós degradamos continuamente o ecossistema e os serviços que ele nos proporciona, como a regulação do clima do planeta e o fornecimento de água potável. A gente está todo tempo poluindo o nosso planeta, todo tempo desregulando aquilo que o ecossistema tem a nos oferecer. Nós criamos sociedades nas quais muitas pessoas não têm a possibilidade de satisfazer suas necessidades humanas básicas, porque por mais que os humanos eles tenham tudo aquilo, prejudicando tudo isso ali, ainda não está satisfeito. Nós também procuramos uma pesquisa que foi feita com 12 dentistas de diferentes especialidades, a modo para ilustrar a pegada etiológica do dentista, que é os gastos em que o dentista tem, que está aqui. 12 dentistas, ele gasta luvas mensalmente, 630 pares de luvas. Anualmente, ele vai gastar 7.560 pares de luva. Máscaras, 75 máscaras por mês. Anualmente, ele gasta 900 máscaras. Toucas, 25 toucas por mês. Anualmente, 300 toucas. Agulhas, 60 agulhas por mês. Anualmente, 720. Anestésico, 45 anestésicos por mês. Anualmente, 540. Babador, 20 babadores por mês. Anualmente, 240 babadores. Isso é uma estimativa que pode variar
de quantidade de paciente, de horas trabalhadas, isso é só uma estimativa, para vocês entenderem melhor o gasto do dentista. Aqui também a gente tem companhias que nos ajudam a preservar o meio ambiente, que é a Greenpeace, não sei falar esse nome, o Instituto Regeneração Global e o Instituto Lixo Zero Brasil. A Greenpeace atua internacionalmente em questões relacionadas à preservação do meio ambiente e desenvolve sustentável com campanhas dedicadas a áreas de florestas amazônicas no Brasil, clima nuclear, oceanos, engenharia genética, substâncias tóxicas, transgênicos, agrotóxicos e energia renovável. O Instituto Regeneração Global, seu objetivo principal é a expansão e o solidário de uma biblioteca de ideias inovadoras pela sustentabilidade, a Wixsolution. Instituto Lixo Zero Brasil, o objetivo é promover o reaproveitamento, a reciclagem e o descarte correto dos resíduos recicláveis e orgânicos e a redução do lixo. E aqui eu tenho uma pergunta para vocês, né? Que é como podemos melhorar essa sustentabilidade? Como pode ser melhorada? Que na hora de comprar, valorize as empresas que tenham responsabilidade socioambiental. Ao aderir um produto ou um serviço, pergunte a si mesmo: preciso realmente desse produto e desse serviço? Como ele foi fabricado ou produzido? Como pode afetar a minha saúde? Em que forma ele pode prejudicar o meio ambiente? O que eu vou fazer com ele quando não tiver mais utilidade para mim? Compre somente o necessário, evite produtos descartáveis. Na hora de fazer compras, verifique a rotulagem dos produtos e veja se as características dos produtos estão especificadas. Caso a composição não seja específica, questione o fornecedor e procure se informar sobre os aspectos dos componentes do produto. Então, aí já mostra que nós somos os únicos dependentes para ter essa melhoria. Vai de cada um de nós querer melhorar o nosso planeta.